A Paty, ela, sem ela saber, ela deu um pouquinho da introdução. Para quem não sabe, o Espírito Santo deu uma palavra, deu uma direção para Tainá, a profeta dessa casa, também uma das profetas dessa casa. E o Espírito Santo falou com ela e deu direção, deu 2 temas no coração. O Espírito Santo falou com ela sobre 2 temas para ser ministrado até o final do ano. Por quê? Porque, querido, se você não for sarado das suas feridas, não queira achar que você vai fazer alguma coisa e vai acontecer alguma coisa em 2021. Eu não estou profetizando, é real mesmo. Quem está comigo? Eu estou falando alguma besteira, gente? Não, porque não tem como Deus operar. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Tudo bem ou não? Então, por isso que o Senhor falou aí, foi demais. As pessoas colocando na mochila. Gente, foi um ato profético muito forte. Foi ou não foi? A palavra foi forte. A movimentação da igreja entendendo, irmãos. Não é uma... Assim, todo mundo sabe, me conhece, sabe que eu não sou muito fazer essas coisas. Daí, de repente, eu olhei para minha mochila, a mochila olhou para mim e falei: Jesus, quem você quer com a minha mochila? Daí ele falou: não quero nada, só quero que você mande o pessoal colocar aqui dentro. E foi demais, foi ou não foi, gente? Agora, hoje, nós vamos falar sobre o outro tema. E o tema de hoje, agora você vai ver como que você vai reagir, só de ouvir esse tema. O tema hoje se chama perdão. Você está pronto? Eu não vou falar para você ir embora, porque você já veio aqui. Você já está aqui. Amém? Vocês estão prontos? Vou falar sobre essa palavra, perdão. E eu orando, semana... que ela falou para mim, nem lembro, foi semana retrasada, né? E ela falou assim: papai, você abre caminho para mim. Amém? Aí eu comecei... Irmãos, eu comecei a orar e comecei a falar com o Espírito Santo e comecei a dizer: o que o Senhor quer? Eu tive as minhas experiências, eu quero contar para você. Vamos lá. Só para mim, antes de começar a palavra, quando você viu a árvore sendo arrancada, veio um vento? Ou não? Você só viu a árvore sendo arrancada? Não, quem puxava? Ó, essa era, eu ia perguntar para Tainá, mas deve só perguntar aqui direto. Deus está falando com a gente aqui sobre profundidade. Deus está querendo. Por que esses 2 temas, feridas na alma e perdão? Porque tem gente rasa, tem gente com raiz rasa. E o problema de estar com a raiz rasa, qualquer tempestade te arranca da terra. Só que agora, pergunta uma coisa: a visão que o Juan teve de a árvore sendo puxada, não foi o diabo e nem foi a tempestade, foi quem? Deus pode te puxar? Então, entenda uma coisa aqui, gente. Porque não adianta, o tempo de cristão, tempo que está dentro da igreja, não quer dizer nada para Deus. O tempo que você aceitou, entre aspas, Jesus, não define a sua maturidade, não define a sua raiz. Então, se você quiser comprar um livro, e compra um livro chamado Enraizados. Aí você vai ver. Porque o problema, irmãos, que quem não está enraizado, a alma grita sempre. E qualquer coisinha... Mas não é isso que eu vou falar hoje. Só estou falando o que Deus já falou. E Deus está querendo da gente profundidade. Você me ajuda aí? Você me ajuda? Mesmo com máscara? Fala para o seu irmão: Deus quer de nós profundidade. Amém? E para ser profundo, a gente vai falar de perdão hoje. Que gostoso, né? Você está comigo? Tainá, você fica aposta aí. Eu vou falar um esquema rapidinho aqui para a gente seguir. Vamos lá. Vou falar sobre perdão.
Eu achei interessante porque o relacionamento entre as pessoas tem sido muito melindroso desde a criação. E isso sempre devido à deformação na forma, olha que legal, na deformação na forma de ver as coisas, somado ao ego de cada um. Cada um tem uma perspectiva de algo. Quem concorda? Cada um enxerga de uma forma. Cada um tem uma visão de uma forma. Se você colocar pessoas aqui e falar assim, o que você enxerga nessa parede? A pessoa fala assim, eu estou enxergando ventilador. Aí você pergunta para o outro, e você? Estou enxergando ventilador. E você? Eu estou enxergando o carro do pastor, porque o carro do pastor está atrás, ali é a garagem. Cada um vai ter uma perspectiva, tudo bem ou não? Conforme o seu ego, você vai enxergar o que você quer. E o principal, conforme você está, você enxerga. Conforme está o seu estado emocional, você enxerga o tamanho da tempestade. Conforme você está por dentro, você vai enxergar alguém. Sabe o que é o mais interessante? Se eu não me enxergo como uma pessoa boa, eu não consigo ver nada em alguém. Porque eu transfiro para o outro aquilo que eu sou. Vamos lá. Vejamos então. Desde a criação. Criação começou aonde, gente? Na onde? No Éden. Tudo bem ou não? Então, todo mundo concorda que começou lá no jardim? Sim? Adão, Eva. E a serpente foi de bico? Tá comigo ou não? Vamos lá. Olha só que interessante, só para você sentir os relacionamentos, como é que começou a acontecer naquela época. Lá na criação. Gênesis 3,6, não precisa colocar não, filho, eu só vou entrar aqui. Gênesis 3,6 fala assim, e tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido. Ou seja, Eva induzindo Adão ao erro. Sim? Gente, não estou uma crítica às mulheres, entendam isso. Só estou falando o que a Bíblia está falando, tudo bem ou não? Então não leva para esse lado. Só estou falando o que está acontecendo no texto. O que Eva fez? Induziu. Comi, come também. Não é ou não é? Acontece ou não acontece hoje em dia? Vice-versa, né? Não tem nada a ver, gente. Que é isso? Vamos embora. Você nunca provou? Não acontece isso, não? Não, né? Acontece ou acontece, gente? Adão culpando Eva agora. Né? Daí o Senhor fala, o que aconteceu? Aí o Adão fala, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore para comer. Olha o problema de conflitos. E agora Adão culpando Deus. A mulher que tu me deste, Senhor. Ou seja, a culpa agora é de Deus. Entendeu ou não? Faz sentido, gente? Agora, e depois, o que acontece? Caim matando Abel por inveja. Gênesis 4:8, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Irmão, tinha um problema de relacionamento aí, sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Tudo isso ocorre devido ao crescimento do ego. Tudo isso ocorre pelo crescimento do ego de cada um. E para trabalhar isso, para trabalhar esses desvios, a Bíblia nos fornece alguns ensinamentos. Aí eu entro para falar sobre algo, porque assim, eu comecei a falar, gente, vamos lá. Alguém tem dúvida sobre a palavra perdão aqui? Alguém não sabe que perdão é importante? É importante sim ou não, gente? Você acha que eu vou ensinar sobre perdão para você? Vou. Mas daqui a pouco. Mas a gente vai. Agora eu quero ensinar algo que o Espírito Santo me destacou. A raiz do problema. A verdadeira raiz do problema. A verdadeira raiz que gera no coração das pessoas. E essa raiz é igual um mato. Esse problema é igual um mato. Irmãos, quem tem quintal sabe o que eu estou falando. Você corta, o mato parece que... Né, mas... Mas caramba, gente, eu toquei... É veneno, assim, o cara falou que é o melhor veneno mata-mato do mundo. Irmão, parece que ele é fênix. Ressurge da cinza
maldito mato. E o orgulho é a mesma coisa, é igual o mato. Ele cresce. O orgulho é igual o mato, você não percebe, ele cresce dentro de você. Ele cresce com uma força poderosa para acabar com a sua vida. E não tem como falar de perdão, irmãos, antes de falar de orgulho. Olha como eu comecei a escrever, o Espírito Santo me deu, eu comecei a escrever. Eu acredito que a principal causa hoje no mundo, que faz com que as pessoas se tornem difíceis. Quem já falou assim, ser humano é muito difícil de lidar? Quem já falou? Só eu? Ou tem alguém comigo? Deixa eu ver se tem mais alguém, porque eu acho que vocês estão meio acanhados, estão com vergonha, não sei. Todo mundo já falou, mas por que se torna difícil? Por causa do orgulho. Por que os relacionamentos se tornam difíceis? Por causa do orgulho. Em nome, aí do Espírito Santo começou a me dar, irmão, eu não consigo entender as coisas, porque eu acho que quando eu for escrever meu livro, acho que vai ser assim, cara, porque é incrível umas coisas, porque não é, irmãos, quando eu vou ler de novo, eu falo, não é possível, fui eu que escrevi isso aqui, foi, é verdade, aleluia. Em nome do próprio alto orgulho, as pessoas se fecham, as pessoas se acham melhores, ou elas entram em sua própria bolha, porque não pode se misturar, entendeu? Não pode, entendeu não? Quem vai estar lá? Gentalha. Em nome do seu alto orgulho, casamentos são destruídos, amizades são destruídas, oportunidades são perdidas por causa do maldito orgulho. E o pior, por causa do alto orgulho, a palavra perdão desaparece nos corações daqueles que se dizem ser cristão. Sabe o que é o problema dentro do casamento? A palavra perdão desaparece. Dentro de um relacionamento, parece que, principalmente aqueles que vêm na igreja, levantam a mão e dão glória a Deus. O perdão parece que não existe dentro de um relacionamento. Casamento, que a Bíblia diz que é um só. Ou a Bíblia mente, gente? Tudo por causa do quê? Orgulho. Porque o problema, as pessoas que são orgulhosas demais, sabe que é o problema, irmão? Deixa eu ver uma coisa. O problema é você sempre querer estar certo. Irmãos, é impressionante como que os juízes aparecem no momento de conflito. Não é? Os árbitros da igreja, aqueles que já pastorearam a igreja, conhecem de tudo sobre a igreja. Aqueles que conhecem tudo sobre casamento, relacionamento, quer falar. É ou não é? Nossa, você viu lá a parte? Agora? Ai, você viu lá a Érica, tá com a cruz no peito. Irmãos, os juízes, aí eu já preguei sobre isso aqui. Todo mundo esquece que é réu. Irmãos, por que os relacionamentos são difíceis? Por causa do orgulho. Orgulho. Eu não consigo baixar a guarda, porque eu tô certo. Eu tô certo. Quanto mais pedir perdão. Vocês estão aí ainda? Aí a gente começa a entender por que a palavra perdão some da vida das pessoas. Sabe, irmãos, uma coisa tão simples. Os irmãos que dirigem aí, irmãos, eu estava na Dutra, eu lembro até hoje. Eu contei isso aqui, não contei? Nem sei onde, acho que foi um momento com a gente aqui, né?
Eu estava na Dutra, irmão. Irmão, vocês dizem uma coisa. O carro está na frente, na parte da esquerda, devagar. Não dá passagem, Hermes. Você abençoa o cara, amém ou não? Os cristãos de verdade, né, irmãos? Amém ou não? Tudo bem. Ô, capeta do inferno, amaldiçoa, irmãos. Crente, irmão, vocês têm que aprender a ser verdadeiros. Cristão, aonde você está, amém? Então, eu vou pegar esse silêncio como um amém. Então pensa uma coisa comigo, ali, irmãos. Pô, se ele dá 80, eu estou a 120, 110, eu estou mais rápido que ele, sim ou não? O que eu vou fazer? Ele não saiu da esquerda, dei seta para ele. O que eu faço, irmãos? Eu vou, amém? Tá ali, não tinha nada, irmão. Não tinha nada, estava vazia a Dutra. Passei. Na cabeça dele, eu estava chamando ele pro racho. Eu estou contando algo simples, irmãos. Porque daqui a pouco eu cortei o cara veio com tudo para trás de mim. E dando farol e não sei o quê. Eu falei, cara. Irmão, mas naquele momento, o meu orgulho começou a se acender, irmão. Pensa. Tem homem aqui? Tipo assim, meu carro é um ponto, Jesus. Não, ó o orgulho. Eu tenho mais motor. Oh, aleluia. Aí já quase é um avivamento de orgulho dentro do carro. Irmãos, eu estou contando algum detalhe bem tosco, para você ver que como é que uma raiz de orgulho nasce. Naquele momento, irmão, deu uma vontade de pisar, irmão. Ou não dá, irmão? Não dá vontade de travar ele na Dutra? Não dá. Ele tentar passar, você ficar assim, dançando, aprender assim. Senhor. Aí, irmãos, é o grão de trigo, tem que morrer. Dou seta, para onde? Para a direita. E falo: vai com Deus. Deus abençoe, querido. Juninho? Deus abençoe. Amém, aleluia. Amor, irmão. Morrer, irmãos, não é fácil. E no casamento? Minha mulher tem as suas debilidades. 40 dias de resguardo, é isso mesmo? Mulheres, me ajudam? Tem as limitações dela. E chega uma hora que o homem, irmão, parece que ele fica besta. Não entende. E pior que o homem que não ajuda a mulher ainda. Porque o negócio dele é dormir. Porque eu sou o macho alfa da casa. Oh, fez maravilhosa minha, né? Aleluia. Mas pensa uma coisa comigo. E de repente eu comecei a ficar irritado com a minha esposa. Eu comecei a tratar ela com desonra. Por causa de quê? Orgulho. Porque o problema, como é que você sabe que você está orgulhoso? Quando não sai do seu jeito. Aí você fica chateadinho, você fica feridinho na alma. Você fica feridinho. Aí você fica assim. Senhor, não aguento. Se a pessoa vem falar alguma coisa, você fala: sai daqui. Aí você começa, o orgulho está batendo forte dentro de você. Aí eu pergunto: sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim? Quer que eu falo? Aquele versículo gostoso de apóstolo Paulo. Quem está comigo? Eu orando no meu TSD no domingo, foi aquele processo de cura. Aí minha cura continuou na segunda, irmão. Aí eu lá orando, falando com o Senhor. Aí veio aquela frase, olha o que o Espírito Santo de Deus faz. Ele revela a Bíblia para você. Ele fala assim. A gente lembra daquele versículo lá: que não viva eu, mas Cristo
Tá, Cristo vive aonde, irmãos? Só quando está na igreja? E quando ninguém está vendo? Você está comigo? O Espírito Santo fala assim: aonde eu estou vivendo? Eu estou vivendo no seu casamento? Eu estou vivendo nas suas amizades? Eu estou vivendo no seu namoro? Cristo vive realmente, eu vivo nisso em você? Eu vivo na sua vida financeira? Eu vivo? Aí, para piorar, porque daí eu já estava desabando, porque o Senhor me confrontou que tinha algumas áreas que Cristo não estava reinando. Aí, para ajudar mais aí, o Espírito Santo é lindo. Irmãos, como é que era o apóstolo Paulo em Atos 8? Era um demoniado, apóstolo Paulo, que era Saulo, era ou não era? Perseguia a igreja com raiva e queria matar todo mundo. E de repente, em Atos capítulo 9, Jesus pega ele e ele tem um encontro. Ele teve quantos encontros, gente? Quantos encontros o apóstolo Paulo teve? Quantos encontros você está querendo ter? Não, mas tem gente que quer vir para a igreja, eu quero encontrar Jesus. Ah, Senhor, eu preciso me converter de novo, mas não converteu ainda? Que raio é esse? Que cristianismo é esse que não transforma você por dentro? Que cristianismo é esse? Que eu não consigo largar a oferta e pedir um perdão para o irmão? Que cristianismo é esse? Que a gente não consegue ser a diferença no bairro onde nós estamos. Que cristianismo é esse? Que a esposa não é transformada, o marido não é transformado, os filhos não são transformados. Queridos, nós precisamos voltar e realmente voltar ao primeiro amor, porque da onde a gente nunca deveria ter saído. Vocês estão aí? Então pensa comigo, Mateus capítulo 4, Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação de Jesus foi qual? Transforma a pedra em pão. Mas o desafio não era se Jesus tinha um poder para transformar. O desafio era se tu és o filho. Jesus precisa provar alguma coisa? Qual que é a resposta dele? Nem só de pão. Sabe qual é o problema nosso? O orgulho parece que sempre está querendo que a gente demonstre algo para alguém. O orgulho faz com que a gente sempre tenha que demonstrar algo. A gente parece que tem que... Ou a gente tem que aparecer, ou a gente precisa demonstrar alguma coisa. A gente tem que provar alguma coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se o Rodrigo tem que provar que ele é o pastor dessa igreja, eu já não sou o pastor dessa igreja faz tempo. Se eu tenho que demonstrar, se eu tenho que ficar provando algo para você, desculpa, isso não é relacionamento, Helene. Porque eu não tenho que provar nada. Quem está comigo? Quando eu tenho que ficar provando, é a mesma coisa, relacionamento, voltei para o casamento. Sabe aquele casal? Tu me amas? É? Aí então prova para mim que você me ama. Ai, mas o que você gosta? Aí vai lá, compra uma lasanha. Aqui, amor, ai, você me ama mesmo. Com lasanha é uma coisa. Não, eu tô exagerando, mas é verdade. Não é verdade? Aquele relacionamento que a gente, ou a mulher ou o homem tem que sempre estar provando se ama. Casa pra você ver, você vai parar. Tem solteiro aqui? Então, ó, não entra. Ó, meu Deus. Você entende, irmão? Como é que é o negócio? O orgulho das pessoas, como é que entra? É ou não é, gente? Alguém está se identificando aqui? Parece que o orgulho sempre nasce de alguma coisa. Estou falando de mim. Ô, irmão. Jesus, cara, ele fez algo em mim que eu fico perplexo tem hora. Porque de verdade mesmo, eu durmo que é uma benção, irmão. Eu só acordo quando minha filha chora. Aleluia. Só. Irmão, nada, eu não deixo nada tirar minha paz. Amém?
Vamos lá, vamos continuar. Eu só falei uma pausa do orgulho para você entender por que o perdão é difícil. O perdão não é difícil. O difícil é porque você não deixa o orgulho. Tá comigo, gente? Vocês estão aí? Então não é difícil perdoar não, gente. É porque você é orgulhoso. É diferente. Então é simples assim, tá? Você não adianta eu entrar. Ai meu Deus, porque o perdão, irmão. Eu tenho que falar a raiz, pronto, eu resolvi o seu problema. Sabe por que você não perdoa? Porque você é orgulhoso. Aí você tem que confessar essa ferida. Aí você tem que largar essa ferida, colocar ela na mochila de novo, colocar na cruz e falar: Jesus, eu preciso perdoar. Tudo bem ou não? Amém ou não amém, gente? Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre o perdão. Tudo bem? Agora vai ser mais rápido. A gente tá mais rápido. Eu acho que vai ser. Vamos lá. Mateus 6,12, por favor, Tainá. Coloca Mateus 6,12 para mim. O perdão, ele só é para aqueles que perdoam. Qual que é a oração do Pai Nosso? E perdoa as nossas, assim como que é? Peraí. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. É a Bíblia, amém, gente? 1, 2, 3. E assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, o que isso quer dizer? Que o perdão de Deus está condicionado à sua capacidade de perdoar. O perdão de Deus para você está condicionado com a sua capacidade de perdoar. Logo, é necessário ser perdoado para também obter o perdão de Deus. Ou seja, eu perdoo as pessoas e Deus me perdoa. Eu não perdoo as pessoas e Deus não me perdoa. Simples assim. Ou quer que eu desenhe? Eu amo vocês, amém? Vocês estão felizes ainda? Irmãos, a oração do Pai Nosso, você precisa orar, só você ler todo dia que te converte a oração do Pai Nosso. Amém? Por quê? Como é que eu falo de perdão? Não, peraí. Queridos, a gente quer muito perdão de Deus. É que nem as pessoas. Todo mundo quer ser próspero, mas ninguém quer plantar semente. Não é? Vamos lá, quem quer ser próspero aqui? Quem está plantando? É isso. Tainá, coloca o verso 14 e 15 para mim, desse mesmo capítulo. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também, o quê? O Pai de vocês, que está na onde? Perdoará. Próximo versículo. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Amém? Se você, não precisa colocar até na Mateus 18, do verso 21 ao verso 35, vai falar de uma parábola. Aonde que a Bíblia diz que Jesus, ele conta essa parábola dizendo que um servo chegou diante do rei e falou assim: rei, eu devo para o senhor. Ele estava devendo para o rei e o rei, ele suplicou a misericórdia daquele rei, e aquele rei perdoou a dívida daquele homem. Se você tiver curiosidade, lê lá, Mateus 18, a partir do verso 21 até o verso 35. E ele saiu todo feliz, amém? Pô, perdoou a dívida, cara. O cara estava devendo dinheiro para ele. O rei falou assim: não, fica tranquilo, não vai pagar não. Vai, né? Aleluia, vai ficar em paz. Oh, glória. Mas e como é que você sai do lugar, irmãos? Você chega lá na loja e fala: não, sua dívida está paga. Oh, glória. Aleluia. Aí, no caminho, ele ponta com uma pessoa que deve para ele. O que ele tinha que fazer? Perdoar a dívida dele. O que ele fez? Cobrou e não perdoou a dívida. Foram e falaram com o rei. O rei mandou chamar esse cara, torturou aquele cara e fez aquele cara pagar até o último centavo. O que Jesus estava simbolizando nessa parábola? Assim o Deus que está no céu vai fazer a mesma coisa.
Então a gente tem que começar a entender isso, amém, gente? Amém? Então, a primeira coisa que a gente já pensou, perdão. O perdão é para aqueles que também perdoam. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O perdão é para aqueles que também perdoam. Vocês estão aí? Próximo. O perdão ao reincidente. O que é reincidente? Aquele que todo dia peca de novo com você. Erra a mesma coisa. Você fala, meu Deus, é de novo. Ah, meu Deus do céu. E a Bíblia tem resposta para isso. Mateus capítulo 5, Tainá, verso 44. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. 45. Para que demonstre que são o quê? Não, irmãos, eu pulei aqui, desculpa aí. Errei. O reincidente deve ser perdoado outra vez? Sim ou não? E Pedro, agora sim, eu pulei aqui, irmão, desculpa. Eu errei o texto, irmãos. Mas agora eu estou corrigindo, amém? Mateus 18. Obrigado, querida. Ó. Mateus 18, 21. Errei o texto. É que eu não li aqui, mas é aqui. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? Pedro estava indignado aqui, irmão, sim ou não? Estava ou não estava? Alguém já ficou assim igual Pedro? Ou alguém está assim? Não responda. Que eu... vou ler de novo que eu perdi aqui. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Ó, Pedro querendo colocar a matemática em jogo com Jesus. Pedro está querendo colocar limitação. Só que a resposta de Jesus foi demais. Jesus respondeu: não! Pedro chega todo... Irmão, como é que você consegue imaginar Pedro? Pedro chegando, Senhor, olha só, quantas vezes tem que perdoar aqueles irmãos lá, Senhor? Eu não aguento mais aqueles fariseus hipócritas lá não, Jesus. Até 7 vezes, né, Senhor? Ó, a gente não faz isso? Senhor, quantas vezes eu devo levar o dízimo, Senhor? Até 5 vezes só, uma vez só. A gente fala assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que orar? Senhor, 10 minutos tá bom, né? Sabe, a gente não fica assim falando com Deus? Fica ou fica, gente? A gente fica colocando limite aí do Senhor, irmão, para arrebentar. Ele fala: não, digo a você que perdoe até 7 vezes, até que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7 ao dia. Aí, Senhor, 7 vezes? Não. Multiplica isso aí, tá pouco demais. Até quando vem devorar. Daí a Bíblia fala: orai sem. Aí, até quanto tempo eu tenho que ler a Bíblia? Não, a Bíblia fala: medite de dia e de... Tá de dia, tá meditando. 18 horas, tá o quê? Meditando. Amém ou não amém? Então a gente fica colocando limite para Deus. Mas errou de novo. Irmão, entenda uma coisa: quantas vezes errou e quantas vezes o Senhor te perdoou? Então quem és tu para achar que pode ser o juiz e julgar o teu irmão? Vocês estão aí ainda? Aleluia. Não acabou ainda. Agora o mesmo texto, para a gente ver uma versão de Lucas 17, verso 3, tá? Mesmo texto, agora na versão de Lucas. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se o seu irmão pecar, amém ou não? Como é que se repreende? Não, daqui a pouco nós chegamos nessa parte. Vamos lá. Se ele arrepender, o que acontece? Aí próximo, 4.
É isso aí. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para te dizer, estou arrependido, o que o Senhor manda te dizer? Aí tem gente que fala assim, é cara de pau mesmo, hein? Você não tem vergonha na cara, não? A gente tem a capacidade de fazer isso. E quando a gente erra um monte de vezes, a gente vai com a cara lavada falar com Deus e falar assim, o bichinho de Jacó está aqui de novo. A gente acha que falar bichinho de Jacó é questão de humilhação. Só que a Bíblia diz que o que adianta me honrar com seus lábios, seu coração está longe. Vocês estão aí? Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então, a gente está falando de perdão, sim ou não? O perdão, primeiro é perdão. O perdão é para aqueles que perdoam, tudo bem? E aqueles irmãos, ou sei lá, o seu parente, seja quem for na igreja, que sempre está errando com você, o que Jesus está mandando dizer? Perdoa. Qual o problema? Você tem algum problema? Sabe por que te irrita tanto? Por causa do seu orgulho, porque você não aceita. Você é tão santo, mas você é tão de Deus, que o pecado do seu irmão te afeta. Sabe o que é o mais interessante? O pecado das pessoas não afetava Jesus. Aonde Jesus estava? Sempre na mesa de quem? Sempre na mesa de quem? Pecadores. A santidade de Jesus, a movimentação de Jesus, só prejudicava só uma raça: os líderes da igreja. Percebe ou não? Você acha que a gente tem que aprender o cristianismo, sim ou não? Qual o real sentido do perdão, então? Vocês estão aí? Vamos lá. O perdão não é um tipo de sentimento que ocorre somente quando há um desavenço. Sabe o que a gente acha assim? Agora eu preciso ter um sentimento de perdão. Aí eu vou orar. Olha só isso, gente. Eu vou orar para ter força para perdoar. Irmão, quem está aí? Vocês estão aqui ainda? Sua mente está aqui? Eu preciso que a sua mente seja aqui, gente. Olha só, irmão, como isso é sério. Não é um sentimento quando ocorre alguma coisa. Não é isso. Isso não é sentimento de perdão. O perdão é um sentimento permanente. Repete comigo. O perdão é um sentimento permanente. O seu pai perdoa quando quer, ou ele tem um sentimento de perdão sempre? Tem ou não tem? Quem está comigo? Você pode estar bravo que for, mas Deus não fica bravo. Ele se ira com o pecado da humanidade, está comigo? Mas com o filho que chega em arrependimento, e nosso pai é demais. Aleluia ou não aleluia? O perdão é um sentimento permanente, capaz de olhar as outras pessoas com os olhos de compaixão. Por que é um sentimento permanente? Eu olho as pessoas com um olhar de compaixão sempre, amistoso. A gente é tolerante, a gente é compreensivo, ainda que essas pessoas não que sejam nossas adversárias às vezes. Sentimento de perdão é o sentimento que você tem, você vai orar. Sentimento de perdão é o sentimento que você nasce com ele, porque você é filho dele. É um sentimento de nobreza. É algo muito elevado e sublime. É desta forma que Deus nos vê. E também assim nós devemos ver as pessoas. Agora sim, Mateus 5, 44 e 45. Quem está comigo? Sentimento de perdão é um sentimento que já não sai de você. Você está em você em todo o tempo. Só sai por causa do orgulho. Faz sentido o que eu estou falando, gente?
Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês. Próximo. Para que demonstre que são o quê? Filhos de seu Pai que estás no céu. Por que você tem que ter sentimento? Porque se você tem sentimento, você demonstra que é um filho de Deus. Olha só essa frase. Então, ser filho de Deus não é para todas as pessoas. Há uma condição para que alguém afirme ser filho de Deus. Tem que praticar o exposto no versículo acima. Se não for assim, você está enganado. Eu também sou enganado, se não for assim. E convém você rever o seu cristianismo. Tá pesado, tá ou não tá, gente? Tá ou não tá? Deus não quer que nós entramos com feridas e com falta de perdão para o ano de 2021. A sua casa não vai prosperar, porque Jesus disse em Mateus capítulo 12, que casa dividida não prospera. Só que a casa dividida em si mesmo. Por que o outro prospera e o outro não? Porque você está dividido. Quando uma pessoa fica dividida, a pessoa não prospera. A pessoa, parece que quando ela acha que está, ela está voltando, ela não está indo. Sabe por que Jesus falou isso? Porque falava para Jesus: está expulsando o espírito de Beelzebu. Falando que Jesus tinha o espírito de Beelzebu e estava expulsando o demônio através desse espírito. Aí Jesus olha e fala assim: olha o rebatimento da classe de Jesus. Jesus não tinha orgulho, ele não ia mostrar assim. Imagine Jesus, irmãos, desculpa a minha franqueza aqui, mas imagine se Jesus viesse assim. O que vocês estão falando aí? Sabe com quem que vocês estão falando? Vocês estão falando do Filho. Sabe aquela voz que vocês ouviram quando eu fui batizado? Aquela voz: eis o meu filho amado, eu sou esse filho. E vocês estão dizendo que eu estou encapetado? Jesus fez isso? Jesus não precisava provar nada. Ele simplesmente fala assim. Jesus, ele pega uma situação para ensinar e fala: como é que pode demônio expulsar demônio? Porém, essa casa está dividida? Aí ele ensina: uma casa dividida em si mesma não prospera. Sabe, uma hora você crê, uma hora você está aqui, uma hora você não está aqui. Uma hora você é de Deus, uma hora você não é de Deus. Uma hora você crê, uma hora eu não sei. Uma hora está na hora de crescer, está na hora de entender as coisas. Por quê? Porque casa dividida não prospera. Vocês estão aí ainda? Vamos ler Romanos 12:10, porque olha os sentimentos que precisamos ter sobre perdão. Aí eu já estou quase encerrando. Romanos 12:10. Ame uns aos outros como um amor fraternal. Quanto à honra, dei sempre preferência. Eu dou preferência para quem? Irmão, eu faço isso dentro da minha casa. Minha esposa não percebe. Quando ela olha para o prato, ela fala assim: por que você deu maior para mim? Porque eu a honro, irmãos. E quem estiver comigo no restaurante, eu dividi na marmitex com o Juninho. Uma vez que ele estava em casa, ele percebeu e comecei a colocar tudo para ele. Foi? Ele nem percebeu, irmãos. É eu, porque eu quero tratar o meu irmão com honra. Se sobrar o menor pedaço para mim, não importa para mim. Mas tem gente, irmão, se sobrar o menor pedaço, a Vera Verão incorpora nele. Desculpa, gente, eu lembrei, cara. Revelei minha idade agora. Quem lembra, irmãos? Você que está em casa, não estou sozinho aqui, aleluia. Tem mais gente que lembra, né? Uma benção, né? Amém. Aí tudo bem. Mas é verdade. Nós precisamos tratar o outro com honra. E isso é perdido dentro de nós. É ou não é verdade, gente?
O Johnny dá risada. Agora, Filipenses capítulo 2, tá? Verso 3, vamos lá. Estou quase encerrando. Oh, Jesus, Nazaré. Filipenses 2, 3. Não façam nada por interesse pessoal mas por cada um considere os outros o quê? A gente faz isso mesmo, irmãos? Hã? Quanto tempo você está na igreja? Você acabou de chegar? 10 anos aqui, ó. Irmãos, a gente tem que começar a entender as coisas, cara. Eu trato meu irmão superior. Quando eu converso com o Marcelo, e ele é uma pessoa muito curiosa, e eu glorifico a Deus pela vida dele, ele veio conversar comigo, eu não converso com ele com um ato de superioridade que eu sei. Pelo menos eu tento não fazer isso. Porque a teologia que eu tenho não pode me separar, tem que criar pontes. Quando a teologia faz a gente criar muros, acabou, irmãos. Aí vira uma coisa orgulhosa. Está comigo? Considere o outro maior. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Capítulo 3. Obrigado. Uma vez que tudo isso será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Sabe esse texto aí? Depois, se tiver curiosidade, você lê. Pode estar falando que tudo vai ser desfeito, sabe? Está falando do fim. Coloca um versículo anterior para mim, tá? Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, e também as terras e as obras que nela existem desaparecerão. Ou seja, tudo que você acha que você dá valor vai desaparecer. Só que o Senhor, aí no próximo versículo fala: mas vocês que agora que ainda estão vivendo aqui, antes de acontecer esse dia, vivem de maneira santa e piedosa. Amém? É isso que a gente vai ser a diferença. Deus te trouxe aqui para falar para você: muda o ritmo da sua vida hoje. E perdoe mais. Como é que eu perdoo? Mateus 18, 15 a 17, rapidinho. Quem lembra? Eu já ensinei isso aqui. É ou não é? Se o seu irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Né? Marcelo, vem cá, amor. Vem cá, vem me ajudar. Vem cá, irmão. Vem cá. Tá aqui. O Marcelo, ele fez algo e eu olhei e falei assim: pô, ele pecou. Sim ou não? Ele pecou. O que a Bíblia mandou fazer? Mateus 18:15. Se o seu irmão pecar contra você, ele fez algo que me agrediu, sei lá, né? Me ofendeu, sei lá. O que você tem que fazer? Em particular. Porque se você exorta na frente das pessoas, não é exortação, é humilhação. Ok ou não ok? Amém ou não amém? Então o que você tem que fazer? Não, vem cá, irmão. Ô Marcelo, é o seguinte, cara. Ninguém tá vendo, tá? Ninguém tá ouvindo nada, entendeu? Então, Marcelo, eu percebi que, puxa, cara, fiquei chateado sobre aquilo que aconteceu e eu tô aqui, só eu e você, conversando com você, conforme diz a Bíblia, Mateus 18:15. E, puxa vida, cara, eu fiquei muito chateado e acho que a gente precisa orar junto e para que isso nunca mais aconteça. Você está disposto? Você quer isso? Você quer me perdoar também? Porque eu fiquei muito chateado com você. Amém. Está disposto mesmo? Sim. Aí, o que a Bíblia diz? Eu oro com ele. Eu ganhei meu irmão. Amém? Só que daí, Marcelo, tem a segunda parte. Só que eu chego, você vai falar: não quero. Tá? Marcelo, você está disposto, tal, não sei o quê? Não quero. Pô, cara chato, mano, não quer, mano. Então, né? Brincadeira, irmão. Só pra... O que eu faço? O que a Bíblia diz? Eu vou chamar do testemunha. Eu vou chegar aqui, Juninho, faz favor, querido. Vem comigo.
Elaine, vem cá. Vou falar com eles, ó. Testemunha não fala, tá bom? Testemunha não fala. Você vai testemunhar, você não fala, vocês não falam, vocês só ouvem. Então assim, deixa eu falar assim, eu preciso resolver algo com o Marcelo. E ele, eu tentei sozinho com ele, só que ele não... Então o que eu vou fazer? Eu estou chamando vocês como testemunha. Tudo bem ou não? Porque a Bíblia diz isso. Tudo bem? Aí o que eu faço? Ô Marcelo, tá aqui, eu chamei minhas testemunhas conforme diz a Bíblia e eu quero saber, cara. E aí? A gente pode resolver aquele assunto e tal, enfim. Não sei o que eu falo agora. Não, eu sei, mas foi intencional. Você entende? Então assim, vamos dizer que ele fala assim, amém, cara. Amém. Me perdoa. A gente vai orar junto, vocês estão testemunha. Ninguém vai falar nada, não. Vocês vão falar que não, tá tudo certo, tá resolvido. Porque, irmão, se tem uma coisa que a igreja faz, é ficar perguntando, e aí? O que aconteceu lá? Passou coisa horrível do inferno, irmão. Né? Bando curioso, né? Cala a boca e vai orar, né? Mas daí o que acontece? Marcelo, você fala assim, não quero. Não quero. Não quero mesmo. Não quero mesmo. Acabou. Não quero mesmo. Então tá bom. Pode sentar lá, gente. Então o que acontece? Fica aqui. Você fica. Aí, irmão, o que a Bíblia diz? Olha, irmão, como é sério esse negócio. Verso 17. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto a quem? Agora, eu não quero humilhar ele. Tá comigo ou não? Não é objetivo, porque ele não quis. Claro que dependendo da pessoa, a pessoa vai querer vir aqui, irmãos. Vai. Pode sentar lá, querido. Obrigado, viu? Não vai ter que... Eu vou apresentar para a igreja, irmãos. Eu vou falar aqui, queridos. Eu tentei resolver com o Marcelo. Eu chamei a Elaine, o Emerson, para conversar. Tal, não sei o que, papapá. E eu tô falando para vocês que eu não consegui, queridos. E a Bíblia fala para a gente, ó. Se ele recusar a ouvir também a igreja, considero como gentil ou seja, anátema. Ele não quer. Eu libero ele, abençoo ele em nome de Jesus. Vai com Deus. Amém, irmão? Se ele quiser ir para outro lugar, eu pago a passagem para ele, eu pago o lanche para ele, glória a Deus, aleluia. Mas estou tranquilo, eu cumpri a Bíblia, tá comigo? Só que isso acontece na real, gente. Não, o que acontece? Chama fermento. Fermentação. As pessoas falam e gostam de falar. E isso não é o espírito da Bíblia. Isso não é o espírito de Jesus. Vocês estão aí? Se coloque de pé. Deixa eu falar para você, deixa eu ler algo aqui. Há um texto na Bíblia que fala assim: miserável homem que eu sou, quem me levará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Quando Paulo faz essa pergunta, quem o livrará do corpo dessa morte? Ele se referia, olha só esse nome, necroforia. Era uma das formas de tortura na Roma antiga. Quando um homem era julgado por homicídio e era condenado, os romanos amarravam o corpo de um morto vivo, frente a frente e abraçado. Você consegue imaginar isso? Olha só. Antigamente, lá em Roma, eles pegavam o morto como um ato de justiça, amarrava frente a frente com aquela pessoa que era um homicida, amarrado com o defunto. Tem gente que não gosta nem de velório. O corpo ia se decompondo e todas as bactérias e fungos iam tomando posse do corpo do vivo. Era uma forma horrível de morrer. Era ou não era, gente? À medida que o morto ia se decompondo, o vivo também começava a apodrecer. Os vermes do corpo do morto
davam por comer e se alastravam no corpo do vivo. E a agonia tomava conta da vida do condenado a carregar o morto. Uma pessoa que não perdoa carrega defunto nas costas. E o tempo vai dizer, e o tempo vai corroendo as suas forças, e o tempo vai dizer, e de repente você não quer vir mais, você se afasta, você não quer mais igreja, você não tem mais força para orar, porque o morto que você está carregando está tirando as suas forças. Está na hora de você deixar de arrastar os defuntos, você não acha? Está na hora de a gente parar de arrastar defunto nas nossas costas. Eu quero saber se você entendeu sobre o perdão, se você está disposto a ser um filho de Deus de verdade. E ao sair desse culto, você rapidamente procurar, se você precisa, pedir perdão para alguém e fazer isso de coração. Porque, como nós aprendemos, o perdão não é um sentimento que vem quando eu oro. O perdão é um sentimento que eu já tenho que ter dentro de mim, porque o meu olhar muda com as pessoas. Amém? Pode apagar as luzes para ficar romântico. Você pode orar comigo?